Quero dizer que eu aqui nessa noite me coloco tão somente à disposição de Deus para ser vaso, para ser instrumento, para transmitir aquilo que Ele tem, com certeza, para cada um de nós aqui nessa noite. Nós não somos muito, na realidade. Aí eu comecei a lembrar ali, Jesus sempre era seguido, era acompanhado por multidões, muitas pessoas, que iam para ouvir Jesus, porque as suas palavras, o seu ensinamento, atraía as pessoas. Mas o mesmo Jesus, que pregava, que ensinava para multidões, foi o mesmo Jesus que disse assim: aonde estiver um ou dois, reunido em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Então eu tenho certeza que Deus está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que a presença dele aqui é real e já é sentida por muitos ou por todos aqui. E eu fico tranquilo, sabendo da minha responsabilidade, do meu compromisso na ministração da palavra, mas também com a certeza que Deus, o dono da igreja, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos capacitar, para nos dar capacidade emocional, intelectual, entendeu? Para nós estarmos ministrando aqui, segundo aquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso pastor. Ele viajou para visitar um irmão dele no interior de Goiás, e não é muito pertinho, era uma viagem um pouco puxada para vir no mesmo dia. Então ele foi, já aproveitou, nos incumbiu, deixou a responsabilidade de estarmos ministrando a palavra aqui nessa noite, e eu disse para ele que ele pudesse ficar tranquilo, e ele está lá com seu irmão. Creio que amanhã ele já está aqui, culto de quinta-feira, irmã Vilma, pode ficar tranquila, que o nosso pastor vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade também, apresentar o irmão Divaldo, irmão Nivaldo e irmã Irene. Eles estavam viajando, passeando. Isso faz parte da vida, né? Gastar um pouco desse dinheiro aí, né, Nivaldo? Eles é bem-vindo em nome de Jesus? São bem-vindos em nome de Jesus. E o Edivaldo não veio ainda, estava viajando junto, não veio. Aí ele mandou as proles. Não, o irmão Aparecido já é nosso aqui. O irmão Aparecido, nós não vamos apresentar ele mais, só quero falar para os irmãos. Irmão Aparecido, ele está vindo na igreja, já faz alguns dias que ele está frequentando aqui conosco, e ele disse que vai frequentar aqui, e é uma alegria. O irmão Aparecido é um amigo que a gente adquiriu aqui em Goiânia, é amigo do irmão Nivaldo, é amigo do Divaldo, é meu amigo, e eu disse para ele que aquilo pudesse sentir bem, que ele pudesse sentir à vontade. Eu já falei isso para ele desde de domingo que ele estava aqui. Eu disse que era para ele ficar à vontade, que aqui é o lugar dele, essa igreja aqui parece com ele, é a cara dele. Então sinta à vontade aqui, congregando conosco. Meus irmãos, abra aí a sua Bíblia, pode estar tranquilo, não vou passar do horário. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9 e o 10. Um texto muito profundo. Só o texto em si fala profundamente em nossos corações. Se eu abrir a Bíblia aqui e lesse tão somente esse texto, eu creio que nós já saíamos daqui abastecidos, porque o texto fala muito profundo em nossos corações. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia.
Mas vós sois geração eleita, e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Eu disse para vocês que o texto é profundo, fala muito em nossos corações. É uma das preocupações dos pastores nos dias atuais, é ver o povo firme, ver o povo servindo a Deus. E pensando nesse assunto, nós, para servirmos a Deus da melhor forma, faz-se necessário que reconheçamos quem somos e o nosso valor. Muitas vezes, alguns crentes, alguns irmãos, vivem uma vida um pouco triste, às vezes cabeça baixa, às vezes sem motivação, às vezes sem alegria, às vezes até mesmo sem paz, sem esperança. E aí a gente vai descobrir por que muitos vivem assim. É porque ele ainda não descobriu quem ele é. Às vezes não descobrimos quem nós somos. Às vezes estamos na igreja, vamos na igreja todos os cultos, mas às vezes na realidade não descobrimos verdadeiramente quem nós somos. Às vezes você ainda não descobriu realmente quem você é, e às vezes é por isso que você vive assim. Dia está bem, dia está para baixo, dias lamentando, murmurando, e às vezes de cabeça baixa, às vezes, muitas das vezes pode ser porque você ainda não descobriu quem que você é, o valor que você tem. E na hora que nós descobrimos quem nós somos, é que vamos viver uma vida cristã com abundância. Quando nós descobrimos isso, aí sim nós começamos a viver uma vida cristã com abundância, com alegria, com sentido, motivada, acima dos problemas, superando as lutas, as dificuldades, as críticas, superando tudo isso, superando tudo aquilo que vem sobre a sua vida para te jogar para baixo. Você vai estar motivado, porque você sabe quem você é. Você sabe da onde você veio e para onde você vai. E pensando, eu creio que nisso, o apóstolo Pedro, pensando em mim, talvez usado por Deus, Jesus, o Espírito Santo, usando ele para escrever esse texto, porque o dono da igreja já sabia que nós precisávamos de ouvir uma palavra como essa que ele escreveu.
Ele escreveu alguns adjetivos. Tem aqui alguns adjetivos que qualificam você, para você entender quem você é. Ele disse que nós somos o quê? Primeiro ele disse que nós, a igreja, os escolhidos, os chamados, para servir a Deus, para adorar a Deus. Ele disse, no texto que eu li, o primeiro versículo que eu li, ele disse que vós sois geração santa. Está aqui. Mas vós sois geração santa, eleito e sacerdócio real. Então nós somos, irmãos, povo santo, nós somos adquiridos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos povos escolhidos por Deus. Você está aqui nessa noite, a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, foi Ele que escolheu a nós, foi Ele que escolheu a você, para você estar aqui nessa noite e ser geração santa, ser sacerdote, né? E diz que é sacerdote real, verdadeiro, escolhido, chamado. Somos eleitos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu. Foi Jesus que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. Ele disse ainda que somos o sacerdote real, como eu disse, verdadeiro. No Antigo Testamento, esta função sacerdotal, ou seja, a função de sacerdote, era restrita a uma minoria, não era qualquer pessoa que seria o sacerdote, era os escolhidos, eram pessoas preparadas para exercer aquela função, era pessoa preparada, escolhida por Deus, para exercer aquele ofício de sacerdote. Eu tinha que ter compromisso com Deus, eu tinha que ter postura de sacerdote, comportamento de sacerdote, estilo de sacerdote, estilo de vida de um sacerdote, linguagem pura, linguagem de um sacerdote. Então ele era uma pessoa separada por Deus para esse trabalho. E aqui eu quero convidar você para estar lendo aí Êxodo capítulo 28, versículo 1 e 2. Aí nós vemos como era a postura do sacerdote. Nós vemos que ele era escolhido por Deus, era Deus que escolhia. Isso aqui se tratando do Velho Testamento, mas lá na frente, na minha palavra aqui nessa noite, nós vamos ver e aprender que você é um sacerdote. Você tem livre-arbítrio para entrar no santuário de Deus através da oração e através da fé. Então o sacerdote, ele era escolhido por Deus, separado por Deus, com a missão de oferecer sacrifício para Deus.
E só o sacerdote podia ir ou entrar no lugar santo dos santos. Para entrar no tabernáculo, era no lugar santo dos santos, só o sacerdote que entrava, me parece que uma vez por ano. E ele entrava com uma finalidade. Ele entrava no tabernáculo, no lugar, para oferecer sacrifício. Era o ofício dele, era a função dele, era o dever dele, estar apresentando o sacrifício a Deus pelo povo. E é bom nós lembrarmos que no Antigo Testamento existiam 4 figuras ou personagens muito citadas na Bíblia, no Velho Testamento, que era a figura do sacerdote, a figura do profeta, a figura do rei e a figura do sacerdote, profeta e a figura do juiz. 4 figuras, ou seja, 4 personagens que é bem citado no Velho Testamento. E cada um tinha a sua função. A função do sacerdote era estar apresentando o sacrifício pelo povo, apresentando o povo a Deus. A missão do profeta era trazer Deus para o povo, apresentar Deus para o povo. Era assim a missão do profeta. E a missão do juiz era julgar as causas do povo. Era resolver o problema, vamos falar, judicial. Era a corte. E o rei tinha função de reinar, de governar, e assim era a função de cada um desses personagens que eu falei. A atividade do sacerdote, como eu disse, era oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Ele levava o povo a Deus, diferente do profeta que trazia Deus até o povo, né? Ele comunicava diretamente com Deus. E nós vemos no Êxodo capítulo 19, versículos 6 e versículo 8. Alguém lê para nós aí esses versículos, do capítulo 19 e o versículo 6 e 8, até o 8, aliás. Por favor, alguém lê. Até o 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Nós vemos aqui Moisés, ele exercendo o papel de sacerdote, mas também exercendo o papel de profeta. Ele trouxe o povo, ou levou o povo até Deus, e trouxe Deus até o povo. Veja bem, eu vou repetir a leitura, Êxodo capítulo 19. Capítulo 19, versículos 6 que eu disse, né? Veja bem. E vós
me sereis reino sacerdotal e povo santo. Isso era Moisés usado por Deus para estar falando ao povo isso. Moisés estava dizendo para o povo: vocês são reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras. Ele já estava trazendo o que era Deus para o povo. Todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vocês viram aqui que Moisés apresentou o povo a Deus. E depois, no final aqui, nós vemos novamente Moisés levando os problemas do povo para Deus, relatando para Deus a situação, a condição do povo. Esse ministério, hoje ele não é exercido no nosso meio, como foi no Velho Testamento. No Antigo Testamento existia o ministério profeta, existia o sacerdotal. Hoje não tem como ministério isso. Mas nós temos pessoas, lideranças, que também são escolhidas por Deus, pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus chama, pessoas que Deus escolhe na igreja. Para quê? Para estar apresentando o povo a Deus. Os pastores, aqueles que têm compromisso com a palavra e são chamados por Deus para cuidar, para zelar, para ensinar o povo, ministrar a palavra ao povo. Então nós temos representado não como ministério, mas como pessoas que Deus chama para estar exercendo esse papel. O papel de levar o povo a Deus, apresentar o povo a Deus, apresentar, orar por cada um dos crentes, dos irmãos, e como também está trazendo Deus para o povo, para a igreja. Como? Trazendo Deus para o povo como? Através da ministração da palavra, através do ensinamento da palavra, trazendo Deus para nós. Portanto, exijo a questão sacerdotal, a questão profética, por que não dizer todas as funções que eu mencionei aqui do Velho Testamento, tudo exigia uma responsabilidade, todas elas exigiam um compromisso com Deus, exigia fidelidade. E nos dias atuais, para os nossos lideranças, tem essas exigências. Agora, nós estamos falando de sacerdote no Velho Testamento. Só que tem passagem bíblica que diz que agora, por meio de Jesus Cristo, todos os crentes, todos nós, você, eu, nós, somos considerados sacerdote para serviço de Deus. Agora,
você pode entrar na presença de Deus. Naquela época, o sacerdote entrava até o Santo dos Santos para oferecer sacrifício, para falar com Deus, apresentar o povo para Deus. Porque tinha uma cortina que separava o tabernáculo, ou que separava o lugar da presença de Deus do povo. Agora não, com a morte de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus, esse véu que separava o povo, que separava o homem de Deus, essa barreira, ela foi quebrada, ela foi derrubada, e agora todos nós temos a liberdade de chegar até a presença de Deus, e falar com Ele, e orar a Ele, pedir para Ele em favor da família, dos filhos, a pedir em favor das autoridades, pedir em favor de qualquer pessoa que você queira pedir. Você tem liberdade de entrar na presença de Deus. Que privilégio é esse? Aí quando você descobre, quando você entende que você pode entrar na presença de Deus, que você pode falar com Deus, você pode comunicar com Deus, você vai entender que não pode ter barreira para você. Aí você vai começando a conhecer quem você é, que realmente você é um sacerdote e que você pode entrar na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Se alguém achar aí, pode ler. Apocalipse. Quem fez de você sacerdote? Foi Deus. E nos fez sacerdotes. Escolheu você para estar ministrando um ofício. No Velho Testamento, o sacerdote oferecia o sacrifício perante Deus em favor do povo. Agora hoje, como sacerdote, nós podemos oferecer sacrifício para Deus. Qual é o sacrifício? O seu louvor, a sua adoração, a sua reverência, a sua adoração. Você pode chegar até a presença de Deus e oferecer o louvor para Ele. Você pode chegar até a presença de Deus e falar para Ele o que você realmente precisa. Você pode chegar até a presença de Deus e pedir para Ele perdão pelos seus próprios pecados. O povo naquela época não tinha essa oportunidade, não teve essa oportunidade. Deles próprios chegar até Deus, precisava o sacerdote ir e oferecer o sacrifício em favor do povo e pedir a Deus para que pudesse perdoar, apresentar os pecados do povo, as suas falhas, as suas transgressões, estar apresentando para Deus era através do sacerdote, através do sacrifício. Agora hoje não. Se nós pecarmos, a Bíblia diz que, filhinho, a ordem é para não pecar. Mas se algum de vocês pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A ordem é não pecar. A ordem é não falhar. A ordem é não transgredir. A ordem é não errar o alvo. Mas se alguém, porventura, pelas fraquezas, pelas nossas fraquezas, que somos falhos e fracos, se alguém vinha pecar,
Se alguém vir a errar o alvo, você pode reconciliar com Deus, você pode joelhar, você pode pedir perdão para Deus, você pode confessar os seus pecados e ter a certeza que Ele vai perdoar os seus pecados e esquecer da sua infração. Que maravilha, que bênção. E como sacerdócio que somos, ou seja, como filho de Deus que somos, nós temos alguns direitos, como também temos alguns deveres. Um dos deveres que nós temos é aquele de reverenciar a Deus, de adorar a Ele, como eu já disse, de prestar a Ele culto, como eu já disse. Romanos capítulo 2, capítulo 12, o versículo 2, parece que é isso mesmo. Romanos 12, versículo 2, diz que é para nós apresentarmos o nosso culto. Lê ali, alguém lê para mim isso aí, eu não tenho anotado aqui, mas se não me falha a memória, é o 12, Romanos 12, versículo 2. É antes um pouco. Lê o 1, a partir do 1 aí para mim. Isso. O vosso culto racional. Isso é dever nosso, de apresentarmos o nosso culto a Deus. Culto consciente, culto com a razão, culto com motivo, culto com sentido, culto entendendo o que é e a quem que é que você está cultuando. Nosso dever, nossa obrigação, cultuar a Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu, foi para prestarmos a Ele louvor e adoração. Lá continua falando que não é para conformar com o mundo, mas é para transformar pela renovação do Espírito, para que possamos entender, ou seja, possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é o nosso dever. É o dever de todos os cristãos, sacerdotes de Deus, os escolhidos de Deus. É dever de todos, ou seja, a obrigação de viver uma vida santa. É outro dever. Nós temos o dever de viver uma vida santa, uma vida em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala sobre isso. É o dever nosso, é a obrigação nossa como sacerdotes, como filhos de Deus, como escolhidos de Deus. Leia aí para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo, e a santificação, que sem ela ninguém verá a Deus. Tem coisa que dá um jeito, dá um jeitinho, como diz o jeitinho brasileiro, mas tem outros que não dá. Por exemplo, para ver a Deus, sem a santificação, isso é impossível. Para vermos a Deus, temos condição, como sacerdote que somos, que eu disse que Deus, ou que Jesus nos fez sacerdotes, né? Em Apocalipse que lemos. E agora a condição
para nós termos uma das condições para nós termos a nossa oração atendida, é termos uma vida de santidade. Deus quer nos ouvir, Deus quer nos atender, Deus quer nos abençoar, mas Ele quer também que nós temos uma vida separada para o uso exclusivo dEle. Essa palavra santo significa, tem um sentido essa palavra santo. Ela tem um significado. E o significado da palavra santo é separado. É separado. Quer dizer, nós somos separados, somos escolhidos exclusivamente para Deus. Nós somos separados exclusivamente para prestar a Ele aquilo que Ele merece, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Então você é o escolhido de Deus para isso. Você é uma pessoa santa, você é uma pessoa separada para oferecer o louvor e a adoração a Deus. E é privilégio, é oportunidade, é coisa que nem todos têm essa oportunidade. Viver em abundância a Deus, sem conformar com esse mundo, que é Romanos de Oli, orar a Deus e ouvi-lo, louvar a Deus, todas essas são nossas obrigações. Participar das boas ações, Hebreus capítulo 13, versículo 16, leia aí para nós de novo, por favor. Com tal sacrifício, Deus compraz. Aquilo que você oferece para Deus, o melhor que você oferece para Deus, Deus tem prazer, tem alegria, tem satisfação no nosso sacrifício. Apresentar nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, versículo 13. Oferecei os vossos membros, o nosso corpo, tudo que é nosso. Às vezes nós pensamos que Deus quer só o coração, mas aqui diz que é todos os membros, oferecer a Deus como sacrifício. Nossa mente, nossos olhos, nossos pés, nossas mãos. Já pensou nos pés que anda para a casa de Deus? Já pensou nas mãos que você tem para fazer o bem? Já pensou na boca que você tem, que é oferecida a Deus, um dos membros? A boca que você tem para falar a verdade, para falar coisas boas, para abençoar pessoas, para proferir bênção para as vidas das pessoas. Os ouvidos que você tem para ouvir aquilo que é bom, para ouvir aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que agrada a Deus. A mente que você tem ser usada para pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável,
naquilo que é agradável a Deus, essa mente, o seu pensamento. E será que nós temos utilizado os nossos membros para aquilo que é bom, irmãos? Será que os nossos olhos têm contemplado, têm parado para ver aquilo que é bom? Será que a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, será que ela está sendo usada para pensar nas coisas boas? Para pensar naquilo que agrada a Deus? Será que os nossos pés têm andado, têm caminhado para fazer aquilo que é bom? Ou para ir nos lugares a que agrada a Deus? Será que esses pés que Deus te deu, que Deus nos deu, tem nos levado em lugares onde Deus está presente, onde Deus agrada que nós estejamos? Ou nós temos caminhado, nós temos andado para lugares que nem lá Deus se faz presente? Mas eu creio que aqui tem uma igreja comprada, remida, escolhida, comprometida com a palavra, comprometida com Deus, e tem usado os seus membros, ou usado os nossos membros, para praticar tudo aquilo que é de melhor para Deus. A Bíblia diz que é um dos nossos deveres, que todo crente deve orar, ou seja, pedir uns pelos outros, e por todas as pessoas. 1 Timóteo diz isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 fala que nós devemos orar, ou que nós devemos apresentar, não só a nossa família, é dever nosso apresentar nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, nossos familiares, mas é dever nosso fazer mais do que isso. Alguém, quem achar primeiro aí pode ler, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Em favor de todos os homens. Parece, não falha a memória, tem uma outra passagem que fala que é para nós orarmos pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas. É dever nosso fazer isso. A igreja de Cristo, a igreja que você é a igreja, nós somos a igreja, nós temos o dever de orar pelas pessoas, temos o dever de orar pelas autoridades. Às vezes nós somos tendentes a começar a fazer igual às outras pessoas lá de fora, as pessoas radicais, os esquerdas, os movimentos que surgem para falar, para criticar, para jogar pedra, para destruir mesmo até patrimônio, em nome dos seus direitos, em nome da política, vamos dizer. Mas nós não entramos por aí. Nós não devemos falar nem do A e nem do P. O que nós devemos fazer é orar pelas autoridades e esperar que Deus faça o que tiver de fazer. Mas o nosso dever é orar. Não devemos criticá-los, não devemos vaiá-los, não devemos fazer esse tipo de coisa que não compete à igreja. Compete à igreja orar pelas autoridades. Dever de todos os crentes
deve proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. No texto em que eu li, quer ver? Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos como dever anunciar as boas novas de salvação. A missão de pregar o Evangelho, a missão de anunciar o Evangelho é da igreja. Duas missões fundamentais da igreja, de todos nós. E a igreja foi chamada para isso. Você foi chamada para isso. Missão. Uma delas é o louvor, a adoração a Deus. Nós fomos chamados para isso, para prestarmos a Deus o culto, para prestarmos a Deus a adoração, para prestarmos a Deus a reverência, para adorá-lo com a nossa alma, com o nosso coração. É o nosso dever, a nossa missão. Deus espera isso só de você, só de nós e mais de ninguém. Deus não espera isso do ímpio. Deus não espera isso das pessoas que não faz parte, que não são salvos, que não são escolhidos por Deus. Fomos escolhidos para isso, adorar. Mas uma outra missão também que é só a igreja faz e mais ninguém. Você conhece alguém que anuncia o Evangelho, que prega o reino de Deus, que ensina a palavra de Deus, a não ser a igreja? Tem mais alguém? Vocês conhecem alguém que tem esse compromisso de ensinar o caminho do céu, o caminho da verdade, de ensinar as boas novas de salvação? Tem alguém a não ser a igreja? Somente a igreja. Só a igreja cumpre ou faz esses dois trabalhos, ou cumpre com essas duas missões, que é a de evangelizar e a de adorar a Deus. Você já pensou quem você é? Você é um adorador. E tenho certeza que a adoração que Deus espera de você é aquela adoração que diz que é em espírito e em verdade, que são esses os verdadeiros adoradores. E Deus achou isso aqui, achou em você. Terceiro é adjetivo que eu disse, que é o apóstolo diz que nós somos nação santa. Nação santa. Nação santa quer dizer povo adquirido, povo separado, povo propriedade exclusiva de Deus, para Deus, separado do mundo, para servir totalmente a Deus, ou seja, para servir somente a Deus. E aí, diz aqui, o quarto, que é que nós somos povos adquiridos para anunciar as virtudes de Deus. E finalizando, fechando aqui, o apóstolo diz que outrora, em outro tempo, em outro momento, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Outrora você não era, mas agora você é. Povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus te chamou
Deus te escolheu para você ser tudo isso que eu disse aqui. Você é privilegiado. Então, por que você muitas vezes fica se lamentando, se murmurando, reclamando da vida e tanta coisa? E tem muitos crentes, irmão, tem pessoa que pensa que Deus não atende ele. Tem pessoa que pensa, tem crente que pensa que Deus não ouve a sua oração. Que ouve a oração do outro, da irmã do ciclo de oração, do pastor da igreja, dos obreiros da igreja, mas a dele, Deus não ouve. Meu irmão, minha irmã, a diferença que você tem da irmã do ciclo de oração, a diferença que você tem, meu irmão, minha irmã, do pastor da igreja, dos obreiros da igreja, a diferença que tem é só porque sobre o pastor pesa-se uma responsabilidade da condução da igreja, mas perante Deus, todos nós somos nivelados, somos igual. Jesus iguala as pessoas. Todos nós, todos vocês, nós somos igreja. Somos iguais perante Deus. Da mesma forma que Deus ouve o pastor Ismael, que está ministrando a palavra aqui nessa noite, Ele te ouve aí, minha irmã. Então você é pessoa especial, você é pessoa importante, você é muito mais do que aquilo que você pensa, ou mesmo até imagina. Mas eu quero que nessa noite, você descubra nessa noite, quem que você é, que você não é essa pessoinha, que você não é essa pessoinha qualquer, não, você é pessoa especial, você é pessoa de Deus, você é pessoa escolhida de Deus. Por isso alegra o seu coração, levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, glorifica a Deus, porque Ele te chamou, Ele te escolheu para estar aqui, para adorar a Ele, para louvar a Ele. Pensa que Deus é esse que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, ouvir a nossa adoração e nos abençoar nessa noite. É por isso que Ele está aqui. Ele, Jesus mesmo, nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele estaria presente em nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, acredita que Deus está na sua vida, que você tem livre acesso para apresentar perante Deus e fazer a sua oração e o seu clamor, pedir o seu perdão e falar aquilo que você precisa para Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus continue falando aos vossos corações, que Deus continue abençoando e que essa palavra possa ser entendida, que você possa compreender nessa noite qual foi o meu alvo, qual foi o meu objetivo, aonde que eu quis chegar, qual era o meu propósito com essa palavra. Que Deus possa completar aquilo que eu não pude, ou que eu mesmo não dei conta de expressar, ou de mencionar nessa noite para a igreja. Mas o Deus que você serve, que nós servimos, vai completar no seu coração. Deus abençoa. Muito obrigado por ter parado e me ouvido esses minutos. Digo que sei da responsabilidade, me esforcei para fazer o melhor, ou seja, para oferecer o melhor de Deus para vocês nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigado, pastor Ismael. Meus irmãos, estamos chegando ao final do culto. Obrigado pela presença dos irmãos. Que Deus os abençoe
em Cristo Jesus. Não esquecendo que quarta-feira tem a tarde da bênção. É isso? Então vem, irmã Zélia, dar o seu aviso. Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, amanhã nós teremos a tarde da bênção. Queremos fazer um convite especial a todos que puderem vir amanhã, a partir das 3h30, inicia o trabalho do Senhor. Estará aqui o pastor Samuel, trazendo uma palavra gloriosa, diretamente do coração de Deus ao seu coração, ao meu coração. Eu creio que Deus vai falar grandemente amanhã com a igreja do Senhor. Não rejeite o convite. Se você puder vir, venha. Venha porque Deus tem algo grande e especial para você. Amém? Samuel é um nome forte, né, irmão? Geralmente costuma ser uma pessoa abençoada, né? Quinta-feira, grande culto. O culto das quintas-feiras está começando às 19h30. Domingo, escola bíblica dominical. Domingo à noite, o grande culto. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O pastor Ismael, hoje é aniversário da pastora Denaí, os irmãos estão lembrando, eu também lembrei ele, mas ele pediu para a gente fazer menção no domingo. Então, nós vamos atender o nosso pastor. Meus irmãos, vamos orar e logo após a oração, o pastor Ismael estará dando a bênção apostólica. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de estarmos aqui na Tua casa, de podermos aqui Te adorar, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a viagem do pastor Sebastião. Deus querido, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor dele. Livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos debaixo da Tua potente mão, Senhor. É o que nós Te pedimos agora e para todo sempre, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui presente, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém.